Hoje entrevistando o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, o jornalista Domingos Meirelles, que está trazendo informações históricas e da sua vivência com 50 anos de jornalismo, muito importante para o nosso programa Encontro com a Justiça. Domingos, em 1986, acho que foi o Darcy Ribeiro, encomendou uma pesquisa cujo título era O Exterminador do Futuro. Essa pesquisa demonstrou que a criminalidade estava ao vivo e a cores na televisão brasileira, quer dizer, havia estímulo, homicídios, roubos, estelionatos, tudo que era apontado nas novelas, no próprio jornalismo, que estimulou hoje essa criminalidade toda que nós estamos aqui. Qual é o papel do jornalismo? É estimular essa violência toda ou tem algum outro papel mais ético para o jornalismo brasileiro? Mas, deixa ele concluir a história do intervalo da Baixada Fluminense. Rápida da Baixada. Então, esses mortos, né, eram encontrados sempre ao amanhecer com uma folha de caderno justificando a execução e anunciando a próxima morte. Era serial killer, era típico. Não se sabia quem era, né, o mão branca. Então, um dia eu estava na delegacia de Nova Iguaçu, tinham vários repórteres, e eu notei que um repórter estava com um caderno de aspiral, em que era muito grosso o caderno, mas tinham poucas páginas, poucas folhas. Eu olhei para ele, ele já é falecido, e eu disse, veja aqui seu caderno que eu queria anotar uma coisa. E aí tirei uma folha e fui e pedi um dos inquéritos, e vi que o papel, a folha de caderno, era mesmo. Então, olha que coisa interessante. Esse repórter criou esse personagem com o delegado, na época era o Romeu Diamante, o delegado de Nova Iguaçu. Então, eles criaram um personagem para legitimar uma série de execuções. Quando eu vi que o papel era o mesmo, e eu pedi outra vez o caderno a ele, e vi que faltavam muitas páginas, né? Geralmente no caderno ninguém fica destacando folhas, né? Era o Manel, ele dizia assim, Manel, você vai parar com isso, porque o Jornal do Estado de São Paulo vai fazer uma matéria e vai terminar em você. O Mão Branca, a partir daquele dia, sumiu. E eu falei com o delegado, ele disse, não, em absoluto, é uma coincidência, doutor, não vou discutir se é coincidência ou não, mas eu acho que seria bom o senhor avisar o Mão Branca que o Jornal do Estado de São Paulo vai aprofundar um pouco mais essa questão e vai ser instaurado provavelmente um procedimento administrativo da Corregedoria, talvez a própria Assembleia crie uma CPI. Então eu acho melhor a gente, se o senhor tem uma certa intimidade, avise a Mão Branca que o trabalho dele já... Na Baixada, nesse período, foi tão complicado, quer dizer, desse período, um período um pouquinho anterior. Teve um promotor, Lobo, que foi mandado no final dos anos 70. E ele se compatibilizou, de certa forma, né, fazendo o papel dele com esses grupos de extermínio. E o pessoal chegou desses papéis, teve tipo assim, Lobo Bobo, né? Chegava, mandava um recado para o promotor nesses papéis que deixavam sobre os corpos. Eu conheci, Domingos, na Baixada Fluminense, muitos desses personagens, jornalistas, né, da minha geração, alguns despontaram no jornalismo, conheci policiais, né, que atuavam nisso aí, e é muito interessante. Como é que imprensa, justiça, Ministério Público e polícia atuaram nesses extermínios? Na verdade, também era um pouco do retrato da época. No regime de ditadura, né? Exatamente. Onde as garantias individuais haviam sido dissolvidas, né, por atos de força do poder executivo, né? Então, nesses momentos as coisas ficam muito emboladas. Para mim, o caso emblemático é o caso Nora Ney, né, cuja patroa foi assassinada, né, quando ela dormia em casa com o filho, né, e a outra pessoa na casa era uma criança de 3 ou 5 anos, né, alguém entrou, matou com a faca de cozinha, a dona da casa, fechou a porta, saiu. O marido, quando chegou em casa, né, irmão do dono daquela faculdade de Nova Iguaçu, né, encontrou a mulher morta. Quem poderia ter sido a empregada. O mordomo é sempre o culpado. Torturada, né, estuprada, presa, né, interrogada pelo próprio promotor da delegacia, a quem ela acusa de tortura. O juiz prontamente decretou a prisão preventiva. 3 anos depois, aí já na democracia, 82,
Né? Já estávamos no processo, não estava indo, mas estava no processo de abertura, né? Já era um ano de eleição para governador, prende o matador e ele conta a história toda, né? Porque o marido tinha contratado o matador, né? Que entrou na casa com a chave, matou, fechou a porta e devolveu a chave para ele poder chegar posteriormente em casa. Então, né, este caso que eu estudei bem, mostra bem este conluio, né, judiciário, Ministério Público, imprensa e polícia, numa ditadura, né, cuja liberdade impedia que os fatos, né, fossem aclarados. Não acontece só na ditadura. Eu vou dar um exemplo do caso Carlinhos, eu vou contar pela primeira vez isso. A TV Globo colocou, eu estava em casa, eu tinha saído mais cedo naquele dia, que no dia seguinte o delegado, o promotor, né, iriam levar um casal para mostrar onde o Carlinhos esteve em cativeiro, preso, e onde foi lançado o corpo. Eu assisti, como eu estava cobrindo aquele caso para o Jornal do Estado de São Paulo, eu liguei para a redação e disse, olha, amanhã de manhã a gente tem que sair mais cedo, porque parece que o delegado e o Ministério Público e o pessoal do Instituto de Criminalística iam chegar lá na delegacia às 7 horas. Quer dizer, iam chegar à praia de Mauá por volta de umas 8, por aí. Então nós temos que chegar mais cedo. Então, ao invés de eu ir à delegacia, eu fui à praia de Mauá. Então, como eu já tinha a descrição do, como se diz, do barraco, né, era um barraco de madeira, eu, perguntando aos pescadores, não, é aquele barraco ali, a polícia esteve aqui ontem, etc. Tal. Eu entrei no barraco, fotografamos, etc. Tal, observei, e dali a mais ou menos uma hora e pouco, chega então um comboio, né? Polícia, imprensa, televisão, já com link, né, para transmitir ao vivo. E eu então pedi ao delegado se eu podia fazer uma pergunta. Ele disse, mas o senhor não quer esperar que a gente chegue no local? Eu disse, não, eu queria só poupar, porque nós vamos caminhar aqui na areia, e a maré tinha deixado assim uma camada de lodo, e eu queria só fazer uma pergunta, doutor. Se o senhor me permite, ele disse, todo mundo na televisão e tal. Eu era de jornal. Então eu perguntei ao casal se o Carlinhos tinha ficado preso no quarto dos fundos, um quartinho fora da casa, ou se ele foi mantido preso dentro vamos dizer assim, no corpo principal daquela edificação muito modesta, né? Numa coluna que havia, e que me pareceu que tinha ali umas cordas, né? E aí a gente manteve ele, a gente deixava ele nos fundos, naquele quartinho, e depois, em alguns momentos, à noite, a gente então amarrava ele nessas cordas na coluna central. Aí ele dizia assim, quem comprou aqueles brinquedos pro menino, apesar dele não ser mais uma criança? Foi a senhora, porque era um casal, né? Ou foi o senhor? Aí o cara disse, a ideia foi dela e tal, eu disse, muito obrigado. Eu fiz assim umas 10 perguntas, né? E todo mundo gravando ali, foi um silêncio. E eu disse, doutor, o senhor pode soltar o casal? Aí ficou uma situação eu desmontei a festa, né? Sim. Eu disse primeiro o seguinte, não existe um quartinho fora da casa, né? E também não existe nenhuma coluna, não existe brinquedo, não existe brinquedo, não existe corda. Ou seja, eles estavam ali para dizer o que já tinham ganhado, tinham sido tão torturados que para eles era uma forma de se livrar do sofrimento, aceitando uma culpa que não era deles, né? E aí foi uma situação tão constrangedora, porque os colegas se voltaram contra mim, porque eu desarrumei você acabou com a pauta, né? Eu disse, doutor, para mim eu estou satisfeito. Para que o ouvinte possa entender, sim. Quer dizer que então o Bob Woodward e o Carl Bernstein não existem mais. Não, isso é passado. Mas olha, o caso Marli emblemático. É outro emblemático. Com essas mesmas características. Né, com essas mesmas características E um ato de coragem pessoal dela. Nós vamos dividir, ouvinte, a nossa entrevista com o Domingos em diversas etapas. Ele terá que voltar porque hoje é só crime. Domingos, vamos usar um fato atual. Nós tivemos a infelicidade de ter uma turista argentina foi assassinada na praia de Copacabana, como acontece, lamentavelmente, com uma certa frequência. Eu morei em Portugal durante um ano e esses fatos, eles não eram noticiados pela imprensa de Portugal. Ocorriam, a gente sabia, tratava disso domiciliarmente, mas esses fatos, eles não iam para a grande mídia, pelo prejuízo que isso
causa para a imagem da cidade, sobretudo a imagem da cidade do Rio de Janeiro, vilipendiada agora, em vias de promover um grande evento mundial. Não só esse fato da turista, mas também como o fato da saúde pública que não está. Qual é a sua posição ética como jornalista? Acha que isso tem que ser noticiado, tem que ser debatido publicamente? Ou a cidade ou a população deve ser poupada de algumas notícias que venham a causar esse prejuízo coletivo? Como é que você analisa isso, sob o ponto de vista ético de jornalismo? Este nível de crítica, autocrítica do profissional? Não. Eu acho que aí é que está talvez o maior erro. Eu acho que eu sou favorável à divulgação. Agora, é a maneira, a forma como você noticia o fato, né? Eu acho que não se pode dizer que a praia de Copacabana e que a praia de Ipanema realmente é vamos dizer assim, um santuário, que as pessoas não vão sofrer nenhum tipo de violência, né? Eu acho que do ponto de vista até de informação para o turista, ou até para o próprio carioca, eu acho legítimo, né? É a maneira como isso, e cada caso também é um caso. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu nunca coloquei ele em público, né? Mas eu fui personagem secundário nessa história. Eu estava circulando pela redação da TV Globo, próximo ao Fantástico, e o diretor do Fantástico na época, o Carlos Amorim, é um profissional extremamente qualificado, ele disse: Miguinho, eu era tido assim como uma espécie de um filósofo, tinha umas ideias, então às vezes eles me chamavam para eu opinar. Ele disse: o que você acha dessa matéria que a gente recebeu de São Paulo? Os senhores não vão acreditar. Era uma matéria feita por um repórter chamado Dilon Coutinho, onde vários policiais atiravam em carros fortes, já desativados. Era uma empresa de segurança que tinha vários caminhões encostados. E a matéria provava, né, que aqueles carros, na verdade, não tinham blindagem para fuzil R-15 nem para pistola de 9mm. Então eu parei eu disse: mas Amorim, mas qual é a relevância? Ele disse: pô, mas é um absurdo que as empresas de segurança circulem com carros que não têm blindagem. Mas Amorim, até agora, só a equipe que fez a matéria, eu e você, é que sabemos disso. Se você coloca isso no ar, para quê? vai ser para com você com as suas ideias. E o que foi que aconteceu? No dia seguinte, o programa foi exibido no domingo, foi aquela época que eu não sei se os senhores lembram, em que tínhamos 10, 15 assaltos a carro forte em todo o país, por dia. Os carros fortes... década de 80, isso? Não, foi de 90. Os carros fortes circulavam. Aquele que transportava valores, ele era custodiado por 2 outros veículos que faziam a segurança. Até que realmente a blindagem foi resolvida, né? Hoje os carros não precisam mais de serem... Chegaram a usar bomba, Domingos, chegaram a usar explosivos, jogavam dentro do... Isso também foi uma outra coisa errada. Então, essa matéria é um exemplo, né? Aquele tipo e a televisão tem um poder muito grande. O Armando Nogueira dizia que era um multiplicador de comportamentos. Ele dizia isso mais do ponto de vista social, né? Mas também isso, para o crime, é uma... Então, o que aconteceu? Aquela matéria serviu a quem? Serviu ao crime, não serviu à sociedade? Pois é. Ao cidadão comum, né? Neste caso, Copacabana, a mídia se voltou contra uma juíza que, em janeiro, soltou, né, uma dessas pessoas que é acusada porque cometeram um furto. A pessoa com 33 anos de idade, pela primeira vez, estava cometendo um furto. E aí tem uma história assim: se tivesse deixado ele preso pelo furto simples que ele cometera em janeiro, ele não teria participado agora do latrocínio. Né? Com este raciocínio, né, que a mídia ontem tratou essa questão, qualquer um pode ser preso antecipadamente, enquanto é inocente, para que não venha a ser culpado um dia de um crime. Né? É verdade, eu acho que isso é uma outra loucura. Agora, realmente, o papel da imprensa, ela tem cometido muitos tropeços e não são poucos os casos em que realmente porque, veja, no caso da televisão, é muito difícil. Você tem uma coisa que é terrível para quem trabalha na área, que é o deadline. Aquilo tem que ir ao ar ou não. Ou você dá ou você não dá. E você corre o risco da concorrência. Então, você tem que ter uma clareza, né? Tá bom, eu vou dar, mas como é que eu vou publicar esse fato? Então, isso é fundamental, né?
E aí, no calor da hora, no calor ali o tempo lutando contra o fechamento, cometem-se erros irreversíveis, né? Presidente Domingos Meirelles, foi uma alegria muito grande ter o senhor aqui nesse momento histórico para nós, no programa Encontro com a Justiça. O senhor que tem uma responsabilidade tão grande, sentando na cadeira que foi de Barbosa Lima Sobrinho, que foi de Herbert Moser, e espero que continue à frente da Associação Brasileira de Imprensa, fazendo esse trabalho de resgate do papel histórico da ABI, agradecendo a sua presença aqui no programa Encontro com a Justiça e implorando que nós tenhamos oportunidade de tê-lo aqui em outras ocasiões, até mesmo compondo aqui a nossa mesa humilde, né? Nós que não somos jornalistas e ocupamos o papel, fazemos o papel de jornalista, com o objetivo de aproximar o judiciário dos nossos ouvintes aqui da Manchete Online, anunciando então o Jornal da Manchete 760, edição de 12 horas com Enio Paes. A Rádio Manchete Online apresentou Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.